E aí, pessoal, tudo certo? Vamos mergulhar num dos capítulos mais importantes da Lei de Execução Penal. É aquele que trata de deveres, direitos e disciplina. Um assunto que, olha, despenca em prova. Vamos focar no que realmente importa. A LEP, nesse ponto, tenta responder uma pergunta fundamental, sabe? Como é que se mantém a ordem num presídio e, ao mesmo tempo, se garante a dignidade de quem está lá dentro? É um equilíbrio bem delicado. E a resposta para essa pergunta está numa palavra: disciplina. Mas muito cuidado aqui. Não é só sobre impor regras. A disciplina na LEP tem um propósito maior, que é a ressocialização. A ideia é preparar a pessoa para voltar à sociedade. Ok. E por onde isso começa? Pelos deveres. Para ter essa disciplina, primeiro a lei estabelece quais são as obrigações de quem está cumprindo pena. Vamos dar uma olhada no que diz o famoso artigo 39 da LEP. Pessoal, esse artigo 39 é para ler e reler, tá? Comportamento disciplinado, obediência, respeito, tudo isso forma a base para a convivência e a segurança lá dentro. Cada um desses incisos pode virar uma questão de prova. Mas nem só de deveres vive a execução penal, né? Agora a gente vai com o outro lado da moeda, os direitos. É fundamental lembrar que a pessoa presa não perde sua condição humana. A pena restringe a liberdade, não a dignidade. Olha que ponto importante sobre o artigo 41. Essa lista de direitos não é taxativa, é exemplificativa. Isso quer dizer que não para por aí. Outros direitos existem, todos baseados no princípio maior da dignidade da pessoa humana. Agora, uma pegadinha clássica de prova: direitos não são absolutos. Eles podem sim ser restringidos. Mas calma, não é de qualquer jeito. Toda restrição precisa ser muito bem justificada, fundamentada com base na lei, claro. Beleza, a gente já viu os deveres, mas e se eles não forem cumpridos? Aí a gente entra no campo das faltas disciplinares. E o cometimento de uma falta, gente, gera consequências bem sérias na execução da pena. A LEP classifica as faltas em 3 tipos: leves, médias e graves. Para sua prova de reta final, o foco total é nas graves. É a falta grave que causa regressão de regime, perda de dias remidos, é o que a banca vai te cobrar. Cometeu a falta, vem a sanção. E essas sanções estão lá no artigo 53 da LEP. Atenção, o rol é taxativo, ou seja, a administração penitenciária só pode aplicar o que está escrito ali, não pode criar sanção nova. Vamos ver essa escala de sanções. Começa leve, como advertência verbal. Sobe para a repreensão, que já fica registrada. E no topo, a mais severa de todas, a inclusão em regime disciplinar diferenciado. Ponto de atenção máxima. Anota aí. Súmula 533 do STJ. Para aplicar uma sanção por falta grave, é obrigatório ter um PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. E nesse PAD, a defesa técnica por advogado é indispensável. Agora sim, vamos falar do queridinho das provas, o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Ele não é regra, é uma medida extrema para presos de altíssimo risco, como líderes de organização criminosa. E o prazo do RDD? Cuidado com a legislação desatualizada. O prazo máximo de duração foi alterado e é um ponto que as bancas adoram explorar para pegar quem não está atento às mudanças recentes na lei. A rotina no RDD é bem rigorosa. O banho de sol, por exemplo, é um direito, mas é limitado a 2 horinhas por dia. E detalhe, geralmente o preso fica sozinho nesse momento, sem contato com outros. As visitas também são bem controladas. São semanais, de 2 pessoas por vez, sem contar as crianças, e duram só 2 horas. E o mais importante, sem contato físico, geralmente através de um parlatório. Então, resumindo o RDD, cela individual, visitas e banho de sol bem restritos. E o ponto-chave, só pode ser aplicado por decisão judicial fundamentada. Lembre-se, é sempre uma medida excepcionalíssima. Falando em medidas de segurança, tem outra bem importante: a transferência para presídios federais de segurança máxima. Vamos ver como isso funciona e o que diz a jurisprudência sobre o assunto. Olha a súmula 662 do STJ na tela. O preso precisa concordar com a transferência para um presídio federal? Não. Se o interesse da segurança pública mandar, a justiça determina a transferência e pronto. Mas espera aí, o sistema disciplinar não é só punição não. A lei também prevê estímulos, um reforço positivo para quem tem bom comportamento. Isso é bem interessante e também cai em prova. Esses estímulos são as recompensas. Pode ser um elogio formal, que vai para o prontuário, ou a concessão de regalias. É um jeito de incentivar a disciplina e a colaboração com a execução da pena. Para a gente fechar essa revisão, fica uma reflexão, né? A disciplina é só para castigar ou o foco é mesmo reintegrar? A lei aponta para um equilíbrio, onde a ordem serve ao propósito final de devolver a pessoa à sociedade. Este material foi uma sugestão do perfil @oconcurseiro-de-fé. É uma comunidade que apoia quem estuda com informações e materiais de qualidade e gratuitos. Vale a pena conferir. Bons estudos e até a próxima!